Normal TV. Estamos chegando com mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que todas as terças-feiras visa te informar e te entreter aqui pelo Canal 5, trazendo pautas diferentes, pautas que possam te agregar, não é? Lembrando que essa edição e todas as demais, vocês podem assistir pelo canal do YouTube do programa. Vocês podem assinar o canal, se inscrever e maratonar toda a temporada 2020 e a temporada do ano passado também. Estou recebendo pela segunda vez na Entrevistas o espiritualista Reinaldo Bueno Filho, mais conhecido como Mestre Bueno, que mais uma vez eu acho de extrema importância ele voltar ao programa para poder falar de espiritualidade, principalmente num tempo que as coisas estão bem complicadas. Bueno, muito obrigado por ter aceito e voltado ao programa. Deixa eu começar te perguntando, o que a espiritualidade hoje pode revelar, pode informar a respeito dessa questão da pandemia? Tudo bem que na última, você foi o primeiro a vir ao programa nesse formato remoto, e eu fiz essa pergunta, mas é sempre bom ressaltar. O que a espiritualidade pode dizer, falar para a gente, pode informar para o ser humano a respeito da pandemia, mas principalmente olhando para um lado das pessoas que não estão nem aí, não usam máscara, se aglomeram, fazem festa clandestina. Então, A espiritualidade, ela cria caso? primeiro eu te cumprimento, te agradeço o convite, cumprimento o seu público. Espero que possamos trocar boas energias nessa entrevista. E como da última vez também, né? E a espiritualidade não cria caso. É verdade. A espiritualidade não cria caso, aliás, muito pelo contrário. Quanto mais você evolui espiritualmente, menos você vai ter casos criados. Então, quem cria caso, com o cosmos, com o todo, com a energia totalitária do universo, quem anda na contramão é o ser humano, é ele que está criando caso, não é a espiritualidade em si. A espiritualidade, ela está aqui para guiar a gente, né, para o melhor. Quem usa a espiritualidade errado é o ser humano. O ser humano é uma besta, não é? Muitos seres humanos são bestas. Eu estava, inclusive, ontem. Eu falei, quando a gente conversou a primeira vez sobre esse assunto, eu falei, não, eu não vou ser polêmico e tudo. Quando foi ontem, eu estava pensando, indo dormir, pensei, e me lembrei de uma declaração do Bolsonaro, que, com o perdão da palavra, eu acho que é o pior presidente que eu já vi na história do país, em quesito de inteligência, de operação organizacional, enquanto poder do Estado, né? Acho que é o menos competente, menos inteligente. E ele fala uma coisa sempre que me choca muito, que é Deus acima de tudo. Um verdadeiro cristão, e eu não sou cristão, eu sou politeísta, e quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de todas as religiões, né? Inclusive das religiões judaico-cristãs, que foram as que colonizaram a gente, que são o padrão nosso, né? De meninos usam rosa, meninos usam azul, meninas usam rosa. Mas um verdadeiro cristão que conhece a história da Bíblia, que lê, que entende os mandamentos, que entende a questão toda cristã de Cristo, jamais falaria Deus acima de tudo. Nós somos obra de Deus, nós somos parte dele. Inclusive para ele. Jesus nunca segregou ninguém. Jesus, muito pelo contrário, ele era o segregado. Então, se ele viesse hoje, ele teria isso dentro do pensamento cristão. Ele teria uma posição completamente diferente do que essas pessoas acham. Elas acham que Jesus viria apoiando gente que está aí fazendo barbaridades em nome de religião, tentando cercear o que
uma pessoa deve ou não ser, o que um grupo deve ou não ser, o que a sociedade deve ou não aceitar. Um governo que acredita que a democracia é governar para a maioria, e não é. A democracia é governar para todos. Todas as minorias devem ter voz numa democracia, que é uma coisa que a gente raramente vê, porque a gente tem a bancada cristã. Então, uma pessoa realmente cristã jamais faria isso. Então, aí você tira pelo exemplo claro, simples e objetivo de Maria Madalena, que estava sendo condenada por ter traído o marido, não era por ser prostituta. As pessoas confundem completamente essa parte da Bíblia, como todas as outras. E Jesus falou: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus prega a unificação, não é o contrário. Não é Deus acima de tudo e Deus não aceita isso ou aquilo. Não, se Deus é exatamente o que essas pessoas pregam, a não ser que Deus seja outra coisa. Aí eu acredito que ele vai vir e vai punir todo mundo igual Aí seu o raciocínio bate com o meu. Exatamente igual isso. um grande julgador que não sei se condiz com a imagem que eles querem pregar, né? Que Deus é amor. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, falando Deus acima de tudo e querendo entrar em terra indígena para minerar. Então, sem respeitar o solo sagrado de outra religião. Jesus jamais permitiria que desrespeitassem o solo sagrado de outra religião. Então, isso é, assim, para mim, absurdo. Então, acho que essas pequenas coisas, pequenas grandes coisas que o ser humano faz, é o que cria atrito com o universo em si, que é o todo, e não a espiritualidade criando com a gente. É a gente que não sabe lidar, que não sabe pregar, não sabe entender o que uma coisa é ou outra é, não sabe sequer ler um livro, que só tem que ler, entender, interpretar e seguir dentro da religião deles. É muito mais simples, por exemplo, do que as religiões de matriz africana, que são politeístas, como a alta magia, que é politeísta, e a gente tem que entender as regras de inúmeras deidades. Não, eles só têm uma deidade para entender, e eles nem assim entendem. Então, eu digo essas pessoas fanáticas, como o presidente, como a Damares, que é ministra, que, sinceramente, eu acho que é o tipo mais... eu vou falar uma palavra Por chula, favor. mas é no sentido de honesto, de uma pessoa que veio de uma região de fazendas. Uma pessoa como os cavalos, tapada. Só vê isso aqui. Só entende isso aqui. O que está à volta, para ela não importa. Então, e eu disse que não ia ser polêmico, né? Não, aqui é uma tribuna Mas, democrática. O convidado tem direito a falar o que quiser. mas de Você fato acha, é... você acha, Bueno, que trazendo para essa questão da política, o que a espiritualidade pode ensinar para a gente mediante a esse fanatismo exacerbado que desde 2019 já assola o Brasil? Onde tudo Olha, é em nome de Deus, porque o Deus muitas vezes eu me peguei refletindo, falei, bem, o Deus deles é uma coisa, porque o que eu acredito não é nada disso a qual eles falam. justo. Olha só, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não pode negar a existência da espiritualidade como um caminho de elevação do ser humano. E aí, dentro desse caminho, existem diversos mini caminhos, que seriam as religiões, que se dão por função guiar a gente nessas caminhotas de evolução. E eu digo caminhota porque eu não acredito que nenhuma delas esteja, de fato, em completude com o universo, como deveria estar. Acho que todas têm erros e acertos, porque todas são lideradas por nós, seres humanos. E eu digo isso, inclusive, como líder espiritual. Todos nós erramos, muitas vezes. Então, não adianta achar que existe uma religião perfeita, porque as religiões são
guiadas por seres humanos, e seres humanos não são perfeitos. E aí não tem como a gente deixar de considerar que existem as religiões. E o maior exemplo que a gente tem de que não se deve ser fanático dessa forma é a própria convivência entre religiões. A espiritualidade, o termo, ele abrange inúmeras religiões. Todas as religiões. Para você ter uma ideia, existe o budismo, que é uma religião ateísta. Eles não acreditam em nenhum Deus. Buda, para eles, não é um Deus. É um grande mestre. É um grande professor. Porque se Buda passasse do ponto filosófico, inclusive, de querer ter a posição de deidade, ele já não seria merecedor de tanto. Então, eles são uma religião, eles formam uma religião que é ateísta. Embora o ateísmo não seja uma religião pode ser ateísta. Então, a convivência entre essas religiões todas, dentro do termo espiritualidade, já mostra muito claramente para a gente o que esse fanatismo é. É errado. É completamente errado. Acho que qualquer tipo de isolamento, qualquer coisa que te... Veja, a vida é uma pirâmide. A vida em convivência em sociedade, que é a política em si. Todos nós somos seres políticos, todos nós convivemos com outras pessoas. É uma pirâmide. Quanto mais afastado você está dos outros, mais na base você está. Quando vai afunilando e juntando, mais evoluído você está. Então, esse fanatismo que segrega, certamente, é extremamente danoso para a sociedade como um todo em evolução. Então, é uma questão assim, por exemplo, nós não podemos aceitar uma vacina que foi desenvolvida pela China. Mas Isso é uma coisa. nós consumimos outras inúmeras coisas que são consumidas, que são produzidas na China, inúmeras, inclusive remédios, da mesma forma. Nós consumimos outros remédios que, assim, consumimos durante o tempo em quarentena e o tempo de ascensão da curva do coronavírus. Outros remédios que não tinham comprovação científica e de efetividade. E, no entanto, assim, agora por uma questão de ego político, de um político que quer ser presidente e outro que quer se reeleger, existe uma briga de não aceitamos o que vem da China. Então, vamos tirar tudo que vem da China? Ou é só uma briga política, de fato? Como Jimi Hendrix falava, né? Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Então, isso é o poder pelo amor ou o amor pelo poder? Essa atitude, sabe? Ela é embasada pelo quê? Existe a mistura de ego com amor ao poder. Então, essas pessoas que estão no poder se distanciam cada vez mais desse verso belíssimo que você citou do Jimi Hendrix. Bueno, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouco com mais fogo no parquinho. Porque você até agora só ateou o fogo no parquinho. Coisa E vamos boa. voltar. E vamos voltar com mais Mestre Bueno no próximo bloco. Os aguardem.